muçulmanos e cristãos adoram o mesmo Deus? A resposta para essa pergunta mora nos detalhes, nos textos antigos, nas palavras usadas há séculos e nas escolhas que moldaram civilizações inteiras. Entender isso não é preciosismo religioso. É compreender por que guerras começaram, diálogos falharam e convivências deram certo ou errado. Vamos viajar no tempo, passar por personagens históricos, livros sagrados e ideias que ainda influenciam política, cultura e até o jeito como vizinhos se olham hoje em dia, separando com cuidado o que é fato histórico, o que é interpretação teológica e o que virou slogan moderno. A pergunta se muçulmanos e cristãos falam do mesmo Deus pode parecer moderna, mas atravessa séculos, impérios e fronteiras invisíveis, despertando paixões profundas e respostas apressadas. Não é só curiosidade religiosa, é identidade, é história viva. Quando alguém responde sem pensar, geralmente mistura boa intenção com atalhos perigosos, e aí nascem confusões que parecem pequenas, mas têm peso de montanha. Basta olhar para trás para entender o impacto dessa dúvida. Cruzadas medievais, disputas no Oriente Médio e até debates em universidades europeias mostram que palavras moldam mundos. Fontes históricas como crônicas bizantinas e escritos árabes medievais registram encontros tensos e diálogos sinceros entre as duas fés, sempre girando em torno de quem Deus realmente é. Hoje, essa mesma pergunta influencia política externa, convivência entre vizinhos e até leis sobre liberdade religiosa. Tudo começa com um homem idoso, nômade, vivendo entre tendas, rebanhos e promessas improváveis. Esse homem é Abraão. Tanto a Bíblia quanto o Alcorão apontam para ele como exemplo de fé radical, alguém que ouviu uma voz, confiou e partiu sem mapa nem garantia. Esse detalhe costuma ser usado como prova rápida de que cristãos e muçulmanos adoram o mesmo Deus, já que ambos reivindicam essa raiz comum. Historicamente, isso é verdade em parte, e textos como Gênesis e a Surata Al-Baqarah confirmam essa ligação. Mas compartilhar um ancestral espiritual não significa automaticamente compartilhar a mesma compreensão de quem fala com esse ancestral. É como duas pessoas herdarem o mesmo sobrenome, mas crescerem em casas, valores e histórias completamente diferentes. Com o passar dos séculos, judeus, cristãos e muçulmanos interpretaram a experiência de Abraão à luz de revelações distintas, textos diferentes e contextos culturais próprios. Historiadores das religiões, como Karen Armstrong, explicam que o ponto comum é real, porém limitado ao início da narrativa. A partir daí, as descrições de Deus começam a seguir caminhos que se afastam lentamente. Para o cristianismo, Deus não é uma ideia distante nem uma força impessoal jogada no universo como quem dá corda num relógio. Ele se apresenta como alguém que fala, age e se relaciona, revelando-se progressivamente ao longo da história registrada na Bíblia. Desde os profetas hebreus até os primeiros seguidores de Jesus, Deus é descrito como Pai amoroso, justo juiz e presença constante. Essa revelação ganha contornos decisivos quando os cristãos afirmam que Deus entra na história humana. Não é metáfora poética, é afirmação central da fé. Essa visão se organiza na doutrina da Trindade, formulada com cuidado nos primeiros concílios cristãos, como Nicéia, no século IV. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas uma única essência divina em comunhão perfeita. Algo difícil de explicar, porém essencial para o cristianismo histórico. Teólogos como Agostinho de Hipona usaram analogias simples, como mente, conhecimento e amor, para tornar essa ideia compreensível. Na prática, isso molda a oração, ética e esperança cristã, pois Deus não apenas governa, ele se envolve. E quando essa lente é ajustada, o contraste com outras concepções de Deus começa a ficar impossível de ignorar. No Islã, tudo começa com uma afirmação curta, direta e repetida diariamente. Deus é um, sem divisão,
sem parceiros, sem equivalentes. Essa ideia, chamada de Tawhid, é o eixo em torno do qual gira toda a fé islâmica e aparece de forma clara no Alcorão. Deus é absolutamente transcendente, acima da criação, conhecido por seus 99 nomes que descrevem atributos como misericórdia, justiça e poder. Não há espaço para ambiguidade ou mistério relacional. Deus é claro, soberano e incomparável. Essa simplicidade teológica é vista como proteção contra a confusão espiritual. Historicamente, essa visão se consolida no século VII, com a pregação de Maomé na Península Arábica, em um contexto marcado por politeísmo tribal. O Islã surge como um chamado à submissão total à vontade divina, expressa em leis, práticas diárias e oração constante. Fontes acadêmicas, como estudos da Universidade de Al-Azhar, explicam que qualquer associação de Deus com natureza humana é considerada erro grave. Na prática, isso molda uma fé profundamente disciplinada, centrada na obediência e na reverência. Se existe um nome que muda completamente o rumo dessa conversa, ele é Jesus. Para os cristãos, Jesus não é apenas um mestre sábio ou um exemplo moral elevado. Ele é a própria revelação de Deus em carne e osso, conforme narrado nos Evangelhos. Textos como João, capítulo 1, afirmam, sem rodeios, que o Verbo era Deus e se fez humano. Essa crença moldou 2000 anos de teologia, arte, ética e até calendários. Sem ela, o cristianismo simplesmente deixa de existir. No Islã, porém, Jesus, chamado de Isa, ocupa um lugar respeitado, mas completamente diferente. O Alcorão o descreve como um grande profeta, nascido de forma milagrosa, mas nega explicitamente sua divindade e a crucificação como redenção. Pesquisadores como Tarif Khalid mostram que essa divergência não é detalhe, e sim uma linha divisória. Um vê Jesus como centro absoluto da fé, o outro o vê como sinal apontando para algo maior. Quando essas duas visões se encontram, não há meio termo confortável, apenas uma encruzilhada onde a pergunta inicial começa, finalmente, a exigir uma resposta honesta. Chamar algo pelo mesmo nome não garante que estejamos falando da mesma realidade, e isso vale também para Deus. É como duas pessoas dizerem rei, enquanto uma imagina um tabuleiro de xadrez e a outra pensa em um trono real, com leis, povo e história. No cristianismo, Deus ama, sofre com a humanidade e se revela de forma relacional. No Islã, Deus governa com autoridade absoluta, sem compartilhar sua essência com nada criado. Ambos usam palavras como misericórdia e justiça, mas o significado prático desses atributos muda conforme a natureza atribuída a Deus. A semelhança aqui é mais linguística do que substancial. Estudiosos como Miroslav Volf destacam que o problema não está na intenção de promover paz, mas em simplificações que ignoram diferenças reais. Quando discursos públicos dizem "é o mesmo Deus", muitas vezes pulam as definições centrais para evitar desconforto. Só que teologia não funciona como slogan, funciona como alicerce. O caráter de Deus define como se ora, como se vive e como se entende o bem e o mal. E quando esses alicerces são diferentes, as construções também serão. Em um mundo conectado por telas, mas dividido por convicções, essa pergunta deixou de ser só religiosa e virou assunto de escola, parlamento e rede social. Quando tudo parece relativo, afirmar diferenças soa ofensivo e muita gente prefere misturar conceitos para evitar conflito. O problema é que confusão não gera paz duradoura, apenas silêncio temporário. Pesquisas do Pew Research Center mostram que o desconhecimento religioso cresce justamente onde o discurso de tolerância é mais alto. Sem clareza, o diálogo vira eco vazio. Responder com honestidade não é atacar o outro, é saber quem se é. Para cristãos, isso afeta evangelização, ética e identidade. Para muçulmanos, toca obediência, fé e submissão. Na prática, entender as diferenças ajuda a conviver melhor,
sem caricaturas nem ilusões. Como alertam educadores e teólogos contemporâneos, respeito não exige concordância, exige verdade dita com responsabilidade. E talvez a pergunta mais incômoda não seja se adoram o mesmo Deus, mas se estamos dispostos a lidar com respostas que não cabem em frases prontas, porque é aí que a reflexão realmente começa.